E para a gente chegar aqui nos finalmente, eu vou ler uma reportagem a respeito. Se por um lado temos menos evangélicos eleitos para a Câmara, a gente tem um Congresso, no geral, mais hostil ao meio ambiente. Eu vou ler essa reportagem aqui da revista Piauí. Vamos falar um pouquinho dela aqui, que é importante. Carinha do Ricardo Salles, um Congresso mais hostil ao meio ambiente. Com a eleição de parlamentares mais conservadores, o segundo turno será determinante para o futuro do clima da Amazônia. Vamos seguindo aqui com a leitura, não esquecendo, mandem superchats para a gente manter o canal. Queremos também sugestões de pauta de vocês para a Folha Democrata, um jornal comprometido com a democracia, comprometido com os direitos humanos, comprometido com o Estado democrático de direito que a gente é aqui. Nós somos de esquerda, mas nós somos abertos ao debate público, às ideias divergentes e que a gente realmente construa um conhecimento aqui muito interessante. Vamos ler essa reportagem da revista Piauí, do Bernardo Esteves. O Congresso ficou mais hostil ao meio ambiente com a eleição de nomes do governo Bolsonaro, que atuaram para afrouxar proteções ambientais encabeçados pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas os defensores da Amazônia e de outros biomas têm o que festejar com a vitória de Marina Silva e de representantes dos povos indígenas. A Sônia Guajajara foi eleita. A definição do presidente a ser eleito no segundo turno será determinante para colocar de que lado os deputados e senadores vão se alinhar em relação às questões ambientais. 640 mil votos dados a Ricardo Salles, do PL, sinalizam um apoio expressivo à política que paralisou as agências de fiscalização ambiental. Madeira ilegal, lembra do delegado Saraiva, a gente falou conosco lá no canal O Historiador. E fez explodir o desmatamento na Amazônia, que cresceu cada ano do governo Bolsonaro e atingiu o maior patamar dos últimos 15 anos. É significativo que Salles tenha disputado um lugar na Câmara com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da Rede de Sustentabilidade, responsável por lançar o plano de combate que levou à redução de mais de 80% do desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012. Silva recebeu 237 mil votos. O contraste entre a votação entre ambos chamou a atenção de Raoni Rajão, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e do Wilson Center em Washington. Que o antiministro do Meio Ambiente tenha recebido 3 vezes mais votos do que a ex-ministra, que é internacionalmente reconhecida pelo trabalho que realizou de redução do desmatamento, mostra que, para o grosso da população brasileira, temas ambientais são secundários. Mas é preciso colocar os números em perspectiva, defende Natália Unterstel, especialista em políticas públicas ambientais e presidente do Instituto Talanoa. Marina é uma mulher do Acre que não estava exposta semanalmente na mídia e não tem penetração no estado de São Paulo que Salles tem. Diz o Unterstel, sua eleição é muito significativa. Outro nome forte da política ambiental bolsonarista que chega ao Congresso é de Jorge Seife Júnior, do PL de Santa Catarina, eleito no Senado com quase 1,5 milhão de votos. Seife foi secretário de Agricultura e Pesca e atuou para beneficiar seu pai e outros empresários do setor pesqueiro a mudar as normas legais da pesca, conforme o que foi divulgado pelo site Intercept Brasil. A defesa da ciência e da tecnologia no Congresso também saiu enfraquecida das eleições de 2 de outubro. Nomes que prometiam liderar uma bancada identificada com essa bandeira, como Ricardo Galvão e Tatiana Roque, não se elegeram. A eleição para o Senado do astronauta Marcos Pontes e o ex-ministro de Ciência do governo Bolsonaro foi lamentada por pesquisadores. Ele foi um ministro que não defendeu a ciência e no Senado não terá motivos para fazer o que não fez como ministro, avaliou a ecóloga Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília. A inclinação antiambiental não é novidade dessa legislatura. O Congresso já contava com nomes como Joaquim Passarinho, deputado federal que defende os interesses do garimpeiros e foi reeleito com 122 mil votos para o terceiro mandato. No entanto, um certo equilíbrio entre as duas casas do parlamento impediu que projetos mais prejudiciais ao meio ambiente fossem adiante. Durante o governo Bolsonaro, o Senado atuou como uma instância de contenção de pautas prejudiciais ao meio ambiente que haviam passado pela Câmara, especialmente depois que ela passou a
ser presidida por Arthur Lira. Várias propostas agressivas avançaram na Câmara e pararam no Senado, diz Raoni Rajão. Com a mudança de perfil do Senado, em que a centro-direita perdeu espaço para a extrema-direita, esse quadro pode mudar. A preocupação é que o Senado perca essa função moderadora que tinha em relação à Câmara. Tem gente falando, eu conversei com o Pedro Serrano e gente do meio judiciário que teme que o Senado possa dar um golpe no Supremo em cima disso. E, pessoal, o que a gente precisa para evitar um golpe? A gente precisa de imprensa em cima deles. Então é fundamental, tem 58 pessoas aqui assistindo a live, eu estou lendo essa notícia da revista Piauí, que é preocupante, da ascensão dos Salles e dos madeireiros, apesar de uma redução de candidatos evangélicos. Então, manda R$2 de superchat aqui para a gente manter o canal. É muito importante, gente, o que vai evitar que o Congresso não se volte contra o Lula se o Lula for eleito em segundo turno? Fiscalização. Tem que tirar o orçamento secreto desses caras e tem que fiscalizar o que eles estão fazendo. É isso que é muito importante. E Sandro falou que é difícil conversar com quem só replica asneira, mas tem gente que é inteligente que infelizmente ainda tá votando no Bolsonaro. Então é muito importante a gente aos poucos ir conversando. Gente, não é um trabalho só para essas eleições, tá? É um trabalho de longo prazo. É isso que a gente tem que fazer e é fundamental que vocês sustentem esse canal. A gente não tem grana de construtora, não tem grana do Itaú, não tem grana de nenhuma grande empresa. Então é muito importante que vocês nos ajudem aqui para que a gente tenha um canal que é financiado pelo público, porque a Folha Democrata defende a democracia. E a democracia se faz pelo voto, se faz pela representação social, e é muito importante que vocês pinguem superchats aqui para a gente se manter. Um exemplo de projeto que enfraqueceria a proteção ambiental e acabou barrado no Senado é a Lei de Regularização Fundiária, na prática um estímulo à grilagem. Só por tramitar, esse projeto causou mais invasão de terras públicas e de desmatamento, afirmou a advogada e ambientalista Sueli Araújo, do Observatório do Clima, junto com outros projetos em tramitação atualmente, como o que flexibiliza o licenciamento ambiental, outro que incentiva o uso de agrotóxicos. Ele foi chamado por ambientalistas de pacote da destruição. Dentre as ideias que tiram sono de quem se preocupa com o meio ambiente, está ainda a possibilidade de que novos deputados e senadores proponham leis que regulamentem o garimpo em terras indígenas, estimulem o desmatamento ou flexibilizem a obrigatoriedade de proteção por parte de florestas que ficam dentro de propriedades privadas. Com essa nova formação do Congresso Nacional, eu não tenho dúvidas do avanço do Bolsa Grilagem, travestido de regularização fundiária e de forte desmontagem do Código Florestal, afirmou o agroambientalista Marcelo Brito, ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABRAG. Esse é o Congresso que está hostil, gente, ao meio ambiente. Eu queria trazer essa notícia aqui que é bastante importante para vocês. E eu também vou pegar aqui, gente, um corte que a gente tem lá no canal, o historiador do Carlito Neto, porque eu entrevistei uma cacica e também o nosso querido advogado Álvaro Azevedo. E eles falaram muito sobre os assassinatos indígenas que infelizmente ocorreram nesse ano final de governo Bolsonaro. Então eu vou pegar aqui uma aspa deles para a gente poder acompanhar um pouco dessa discussão que é muito importante. Teremos um congresso hostil ao meio ambiente e por isso, gente, vamos ter que lutar muito. Tem uma pergunta aqui no nosso chat, eu vou fazer para o Álvaro, mas Valdeli, se você quiser responder também é bastante importante. Todo mundo comovido aqui, não é uma pauta que a gente tem trazido aqui no canal, eu me comprometo aqui a trazer mais as denúncias. O Álvaro me encaminha quase tudo que você manda para ele, Valdelice, mas é importantíssimo a gente estreitar relações e se ajudar mesmo. O Juro Valendo faz uma pergunta básica, como é que a gente pode ajudar vocês? Bom, primeiro, mais uma vez, Valdelice, eu estive com vocês, né, nesse domingo à distância, mas estive, né? A gente se articulou e tentou ser o mais rápido possível para que
ao menos se esclarecesse o que aconteceu, mas me parece que ainda não se esclareceu, né? Isso é uma coisa importante também. Depois eu fico aqui até mais uns 10 minutos na live e acho que seria muito importante a gente ouvir da Valdelice que essa retaliação continua. Essa retaliação continua porque existe mais um membro da família que está desaparecido desde ontem. Então, essa narrativa ela parece uma história sem fim. Ela parece uma história sem fim porque quando você pega uma liderança que consegue escapar de um atentado com mais de 13 tiros no seu carro, você olha e ele é morto hoje. Ou seja, ele escapou da morte, mas não escapou da morte dias depois. Então, assim, como que se pode ajudar? Primeiro, bom, dia 2 de outubro é um dia muito importante. É a primeira coisa, eu penso que não há que se dizer. Um presidente da República que toma como política não demarcar terra indígena, não mudar o dia do índio para dia da consciência indígena, não fazer nenhuma modificação, nenhuma alteração, nenhuma, que beneficie os povos indígenas, já está certo que ele realmente não pode ser escolhido. Então, assim, ser solidário à causa indígena é não escolher presidentes genocidas. Já tirado isso, existem outras medidas. Atuar na área de direitos humanos e na defesa dos direitos humanos. Utilizar as redes sociais, que isso também é algo muito importante. Inclusive, é importante falar, Álvaro, a primeira live que eu fiz com você, e eu fui a pessoa que lembrou na live, eu consumo muito conteúdo da PIB, mas tem muitas associações que prestam suporte. A PIB, CIMI, Parlamento Indígena, agora tem a União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, a Valdelice faz parte do Parlamento Indígena, eu também faço. A União Plurinacional dos Estudantes Indígenas tem uma série de estudantes, inclusive a filha da Valdelice, que é estudante da Unicamp e faz parte da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Existe conteúdo pelo Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas e tantos outros organismos, vários organismos importantíssimos de defesa dos povos indígenas são importantes. Existe um documento que foi feito contra a FUNAI, né, que é essa FUNAI que nós temos hoje, é uma FUNAI que precisa ser redesenhada e repensada, em especial pelo tipo de gestão que existe. Mas quando eu falo de mídias sociais, talvez utilizar uma hashtag para ganhar relevância. A gente está agora soltando a hashtag Justiça por Ariane. Isso é algo que a gente precisa ter. Justiça, no caso Ariane, isso é algo que nós clamamos. Agora, nós temos essa liderança que foi morta. Nós temos as lideranças no norte da Bahia, nós temos jovens. Um jovem de 14 anos foi morto semana passada no sul da Bahia. Nós temos 2 jovens que foram mortos no Maranhão, na semana retrasada. Então, assim, tem o Dom e o Bruno, e por aí segue. Não para de existir uma série de pessoas que estão sendo mortas. Então, buscar engajamento nas redes sociais, dar voz e força a esses movimentos é algo importante para quem não é indígena. O que mais? Buscar informações a respeito da cultura e dos povos originários, para não só não cometer gafes, cometer erros, mas também entender o que se busca. Veja só, aqui a Valdelice, em momento algum, está falando do quê? Está falando de dinheiro, de terra, de exploração. Eu acho que isso que é importante. Ela está falando do quê? Ela está falando de vida, de esperança. Ela está falando do quê? Ela está falando de comida. Ela está falando de paz. Poxa vida. E ela está falando de meio ambiente. Se você quer alguém que defenda o meio ambiente, dê uma olhada nos planos de governo, vai entender quem defende o meio ambiente. Parece que as pessoas elas estão se esquecendo disso. Ontem nós tivemos um aceno importantíssimo, uma grande defensora do meio ambiente, que é a Marina Silva, fez um aceno político. Então, assim, ficar atento a esses movimentos é importante para você conseguir entender e atuar dentro dessa pauta, né? Essa pauta é muito importante, gente. Trouxemos aqui para vocês, a gente levou uma cacica. Teve uma criança desaparecida naquela semana que o Álvaro está explicando aqui justamente para vocês. E é muito importante tudo isso que a gente trouxe, gente. Eu comecei essa live falando sobre a força política do Lula, trazendo boas notícias para vocês. Foram 57 milhões de votos
no primeiro turno. Tivemos aí na nossa meta de superchats aqui 50% batidos, R$50. Infelizmente vocês não mandaram mais 5, mais 10, mais pequenas contribuições, mas estamos crescendo aqui na Folha Democrata. Eu comecei a live com as boas notícias e eu encerrei falando sobre os problemas reais que a gente vai ter. Não é só o risco do Bolsonaro se reeleger, que esse é menor. O Lula vai ganhar essa eleição muito provavelmente, mas é a quantidade de representantes da pauta reacionária, os defensores da morte dos indígenas, os defensores do garimpo, os defensores da bandidagem, da pistolagem no interior do Brasil. Esses caras foram eleitos com a ajuda de Jair Messias Bolsonaro. O desafio não vai ser pequeno não, gente. O desafio vai ser grande. O jornalismo investigativo vai ter que trabalhar muito em cima disso. A gente ainda vai esmiuçar mais esse voto evangélico, a gente ainda vai esmiuçar mais essas informações, esses dados, a gente ainda vai esmiuçar muitas informações e não adianta. O ódio tomou conta do país, a irracionalidade tomou conta do país e o ódio também tomou conta de nós também, tá? Nós que vamos votar em Lula. É difícil dialogar com quem nos fez tanto mal, com os eleitores da pessoa que nos fez tanto mal. Foram 700 mil pessoas mortas, gente, numa pandemia. Mortes que poderiam ter sido evitadas, mortes que, se acontecessem, pelo menos poderiam ter um presidente da República que defendesse o uso de máscara, que defendesse efetivamente uma vacinação, que não fizesse piada com o fique em casa, porque é isso que os bolsonaristas fazem, eles fazem piada com o fique em casa, nos culpando pela crise econômica. Nós não ficamos em casa para quebrar o país. Nós ficamos em casa para salvar a vida de vocês. Nós ficamos em casa, nós adotamos o distanciamento social, nós adotamos as medidas sanitárias, nós prezamos pela democracia, nós brigamos pelo voto e pelo direito à escolha, para que coisas que vocês defenderam quando deturparam o sistema eleitoral, quando utilizaram os votos para matar os brasileiros, nós defendemos essas bandeiras para evitar que vocês façam isso que vocês estão fazendo. O Bolsonaro, de uma certa forma, nesses últimos 4 anos, ele fez uma ditadura por outras vias. Ele não foi propriamente um ditador, mas ele colocou o país em risco através de um regime com traços autoritários e punindo os nossos povos originários. As pessoas que são as verdadeiras donas dessa terra. Essa terra é dos indígenas, gente. Essa terra foi colonizada por portugueses. Essa terra foi colonizada por europeus. Infelizmente, o bolsonarismo tem um menosprezo pela história, tem um menosprezo pela política, pelas ciências sociais, pelas ciências humanas. E é por isso que eu tô aqui pedindo superchats de vocês, é por isso que eu tô aqui trazendo notícias de vocês, para vocês, por isso que eu tô trazendo cortes, tô trazendo retratos pra gente dialogar, pra gente discutir seriamente o Brasil, gente. Porque é muito sério o que tá acontecendo, eu não tô aqui brincando, eu tô falando muito sério com vocês, a gente faz esse giro pelos jornais, a gente tá vendo o que tá acontecendo no país, e eu espero que as pessoas votem melhor, que as pessoas realmente ajudem esse país.